A paz do Senhor Jesus, você que está ligado nesse canal, estamos aqui um pouco para falar da revista dos Novos Convertidos, na qual eu faço parte da Assembleia de Deus, do bairro Melo Viana, cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Bom, hoje a revista que nós vamos iniciar é o Discipulando, que nós temos como tema da primeira lição o discípulo e a comunidade. Só o título já nos traz uma grande experiência que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio à Terra, quando veio exercer o seu ministério, ele teve um contato direto com a sociedade e nos deixou um grande exemplo para ser seguido. Então nós temos essa revista e ela nos traz alguns pontos que nos chamam a atenção, até mesmo para aqueles cristãos que já estão na casa do Senhor, na presença do Senhor, já há bastante tempo. Então o que acontece? Nós temos que estar observando a nossa conduta do cristão, né? Como diz a última estatística do IBGE, que nós somos 52 milhões de evangélicos no Brasil. Então entenda uma coisa, como que está a porcentagem do comportamento de todos esses milhões de cristãos que estão? Então a revista ela já traz um título, numa introdução, que a vida do crente também se projeta na comunidade. Jesus nos deixa alguns versículos, nos deixa alguma base para que nós venhamos entender essa forma que nós precisamos nos portar mediante a essa palavra. Porque é importante que é a própria natureza humana e a necessidade do companheirismo para a construção conjunta da sociedade em que se vive. É muito importante isso que nós estamos lendo aqui. É muito importante esse fato que nós cristãos temos que observar a nossa conduta. Porque é muito fácil um cristão observar a conduta do próximo, mas em si mesmo ele não consegue observar. No livro de Mateus, capítulo 7, Jesus vai falar sobre acerca disso. Quando Jesus diz, uma das maiores psicologias que ser tratada na Bíblia, e muitas pessoas acham que esse é um versículo de ataque, é um versículo que nosso contra-ataque e ao mesmo tempo arma de defesa. Não, Jesus ele está trazendo uma mensagem dessa quando ele diz assim: hipócrita, por que primeiro tirar o cisco que está no olho do teu irmão, para depois tirar a trave que está no teu? Jesus ele deixa bem claro acerca desse versículo para o cristão que entende essa palavra, que precisa examinar a si próprio, para que depois ele tenha o potencial e um nível espiritual e um amadurecimento para poder chegar até o outro e exortar com amor, como Paulo diz. Então é importante que nós venhamos entender sobre o ponto 1 da revista, fala uma nova vida espiritual, uma nova fé. Possível que você tenha tido antes uma religiosa, sua atuação sempre foi marcada pela fidelidade aos princípios religiosos até então adotados. Porque quando nós encontramos com Cristo, tudo aquilo que nós tínhamos adotados, tudo aquilo que nós tínhamos firmado, que às vezes os nossos pais nos ensinaram, pode até parecer um pouco com a palavra de Deus, mas não é idêntica à palavra de Deus nos nossos ensinamentos. O ensinamento que nós temos hoje do Senhor Jesus é aquele que, primeira coisa, ele traz a bem-aventurança para formar um caráter cristão, para se firmar, quando Jesus também fala, em Mateus capítulo 7, de versículo 24 até o 27, se não me engano, que ele vai falar acerca dos dois alicerces, que é comparado ao homem prudente que edifica sua casa sobre uma rocha, e também fala sobre o homem insensato, os insensatos da palavra, aonde escutam, mas não pratica. Então a sua casa ela é edificada sobre a areia, vindo a primeira chuva e o vento derruba aquilo ali.
E nós falamos isso aqui, e nós queremos entender que a palavra do Senhor, ela é bem simples e objetiva. O Evangelho, ele é bem simples. O Evangelho não precisa de enfeites. O Evangelho não precisa ser afraseado. Nós não precisamos de maneira alguma adotar métodos para podermos chamarmos atenção para aquilo que nós estamos pregando. Nós temos que identificar com Cristo e anunciar o que Cristo colocou para nós anunciarmos. E vivermos o que nós estamos anunciando. Porque quando a revista, o autor da revista fala, mas agora tudo mudou, você experimenta a fé viva e verdadeira. Então, quando isso desperta em nós, que nós estamos experimentando uma fé viva e verdadeira, essa fé, ela nos move a chegar diante do Santo do Santo. Porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele deixou bem claro que o véu que impedia foi rasgado de alto a baixo. Ele disse, testelestai, está consumado. Jesus, ele rasgou o véu para que eu e você tivéssemos acesso até ali. Essa é a fé nova que ele está dizendo. A lição nos compara em cada vez mais observarmos aquele que ele disse, vós sois o sal da terra e luz do mundo. O sal significa o quê? Para ter gosto, ter tempero suave. A luz para iluminar. Não aquela coisa que salga demais. Porque tudo que é demais se transforma, se enjoa e enfada. Então nós temos que experimentar essa fé nova. Porque Deus, o que levou à salvação seria uma atitude de egoísmo. A partir de agora, se você resolvesse viver recluso, sem que os outros pudessem ficar sabendo acerca da transformação de Deus que operou na sua vida. Olha o que o autor da revista nos chama a atenção. Nós somos testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele fez na minha e na sua vida. Nós temos que entender que Ele quer que nós produzimos esse testemunho e de que anunciamos essa transformação de vida. Agora, se eu me reclusar, se eu me excluir da sociedade, para que ela não possa ver essa luz que brilha em mim, para que ela não possa ver essa transformação feita na minha vida, a transformação de caráter, de pensamentos, de atitude. É como se nós estivéssemos diante de uma situação muito complicada diante da sociedade. Nós deveríamos pensar como que Jesus iria resolver tal situação. Como que Jesus iria agir. É assim que o discípulo se porta. É assim que um crente que tem a mente de Cristo, aquele que tem o sentimento de Cristo, em Efésios capítulo 5, capítulo 2, versículo 5, se eu não me engano, ou Filipenses, vai dizer, de sorte que haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não se usurpou igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, para que nos desse a glória, para que nos desse o direito da salvação, o direito da vida eterna. A luz de que você precisa brilhar diante da sociedade é aquilo que você precisa mostrar do que Deus tem feito na sua vida. A Bíblia nos orienta para que nós possamos ter uma boa conduta diante do Pai, uma boa conduta diante da sociedade. A forma de nós falarmos com Deus muda a nossa forma de falarmos com o próximo. A nossa atitude que nós temos para com Deus no secreto, no oculto, que somente Ele está vendo, Ele que está contemplando, nós sabemos que a nossa atitude também será mudada diante da sociedade. Porque se eu ajo em oculto diante de Deus, eu vou agir em oculto diante da sociedade. Mas entenda, o oculto significa que as coisas não ficam cobertas nos olhos do Senhor. Nós estamos despidos diante da chama dos olhos de Deus. Mas eu quero dizer, é sobre aquilo que nós achamos que estamos escondendo, mas nós estamos.
ter dupla falsidade, dupla moralidade diante de Deus. Aí eu ser crente na hora que eu pego a Bíblia e vou para a casa do Senhor, ali adoro, ali louvo o Senhor. Mas no momento que eu estou sozinho, que eu preciso mostrar aquilo que é cristão dentro de mim, eu não consigo mostrar. É nesse ponto que nós estamos querendo dizer. Interessante que o apóstolo Paulo passou por experiências semelhantes. Veja o que ele relatou em Gálatas capítulo 1, versículo 14. E na minha nação, excedida em judaísmo, e muita da minha idade, sendo extremamente zeloso pelas tradições do meu país. Aqui Paulo está falando sobre a tradição judaica, que é um povo que zelava por aquela tradição judaica. Paulo está falando acerca do que ele colocou, que vivia aquele povo zeloso. Porque quer conhecer um povo zeloso pela lei Torá, é o judeu. Você quer saber como que o judeu se porta? Aos 12 anos ele já conhece todo o Torá. Ele já com 12 anos ele já chega numa sinagoga e já expõe todo o conhecimento do Torá. A reverência que eles têm mediante. Então Paulo fala que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo fala aqui de um ensinamento, de uma doutrina que ele aprendeu, que zelava, que antes de ser Paulo era Saulo, ele era perseguidor do povo de Deus. Paulo ele sabia tratar, e quando Paulo se converteu ao Evangelho, no capítulo de Atos, capítulo 9 de Atos, que você vai acompanhar ali do versículo 5, que você vai ver que o próprio Senhor Jesus, no caminho de Damasco, que Deus pegou ele e cegou a ele. Mas o entendimento do Paulo, quando foi convertido ao Senhor Jesus, ele entendeu como que ele iria se portar mediante a sociedade. Porque se considerava zeloso nas tradições do seu país, exercendo a prática e muitos de sua idade, mas quando a sua vida foi transformada ela prontamente mudou o rumo. Paulo traz um ponto quando ele foi mudado pelo Senhor Jesus Cristo. Então entenda uma coisa, o cristão precisa entender o seu portar diante da sociedade. O cristão precisa entender que como o conceito bíblico e moral que ele precisa traduzir para a sociedade. A sociedade precisa ver em nós cristãos algo diferente, provocar-nos sede. Não nós queremos imitar o mundo para ganhar as pessoas. Mas o conceito bíblico e moral, é bom ficar claro que o conceito bíblico e moral é absoluto. Ele envolve todas as coisas. Ele nos traz como somos vistos pela nossa comunidade. Como nós cristãos estamos portando mediante a palavra do Senhor. Como nós estamos nos destacando como sal, como luz diante da sociedade. Então, meus queridos, essa lição ela traz para a gente, abrangindo a nossa mente, para aqueles que são novos convertidos, estão chegando agora. Você precisa entender o seu relacionamento com Deus. Você precisa ter um bom relacionamento com a Bíblia. E seu relacionamento com a Bíblia vai te levar a um relacionamento com o Espírito Santo. O seu relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te levar com um relacionamento a Deus. O seu relacionamento com Jesus, Deus, a Trindade, ele vai traduzindo e descendo em você uma transformação recíproca que vai te mostrar como você se porta diante da sociedade. Quando isso acontece nas nossas vidas, as pessoas começam a ver a diferença, começam a olhar para nós e ver que tem algo diferente que acontece na vida daquele ou daquela. Eu quero deixar aqui uma parte desse estudo. Eu quero deixar aqui como que o discípulo se porta na sociedade. É interessante nós entendermos que a palavra do Senhor, ela tem simplesmente um objetivo
Porque do outro lado nós temos uma vida social a seguir. Nós temos uma vida social a seguir. Nós temos os nossos compromissos que nós temos que arcar com ele. Nós temos as nossas adversidades que temos que lidar com ela. A nossa vida, o que muda quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando nós confessamos a Cristo, manifestamos a palavra que está em nossa boca, no nosso coração, e chega a ser manifestada em nossos lábios, com a nossa boca. Nós começamos a nos portar e enxergar a forma de que nós precisamos, sinceramente, saber que o que mudou é a velha natureza, ela morre. A natureza adâmica que tinha em nossa vida. Mas depois Paulo vai começar a esmiuçar isso sobre as obras da carne e do espírito, que vão se limitando contra a outra. E nós temos que entender que isso vai ser uma luta constante que Deus coloca sobre nós, para que nós entendamos que é lutar pelo reino dos céus, porque o reino dos céus ele é lutado ele é conquistado por força e por violência. A distância, como os judeus dizem, entre a bondade de Deus, também no capítulo 7, que é diferente da bondade dos homens, os judeus entendiam muito bem isso, que eles diziam em fraseados, para poder, a convicção que estava dentro dele, que Deus está tão perto da sua criatura como a boca está perto dos seus ouvidos. Essa distância que nós temos de Deus é dos nossos joelhos ao chão. A distância que nós temos para o céu é do joelho ao chão. Porque quando você dobra o seu joelho, o céu se abre sobre a sua vida. Então entenda uma coisa. Você é um novo convertido? Você é uma nova criatura? Você aceitou a Jesus agora? Aprende a se portar, para se portar diante da sociedade. Siga os exemplos do Senhor Jesus Cristo. E assim o Senhor Jesus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja contigo.